Olá, eu sou o Roberto, seja bem-vindo ao podcast Voz Afro, seu podcast semanal onde falamos sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro e também sobre as vivências de sucesso e os perrengues que a comunidade enfrenta. E hoje está recebendo aqui novamente a pessoa que mais esteve aqui no nosso podcast, da última vez causou polêmica, falou que quem convida tem que pagar a conta mesmo, que camisa de futebol não é camisa para sair. Eu falei, na verdade, camisa de time não é roupa. Que não é roupa, é um pouquinho pior ainda, que nem roupa é. E, Luz, pra quem não te conhece ainda, assim, que nunca viu o nosso podcast, tá tendo agora de paraquedas. Fala um pouquinho da Ludmilla e da Empoderamento Contábil. Oi, velho, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui de novo. Que bom que a gente está tendo a oportunidade de conversar sobre finanças, contabilidade, empreendedorismo, de um jeito leve, de um jeito descomplicado, principalmente humanizado. E ter a oportunidade de, assim, tocar em assuntos que são polêmicos, que são sensíveis, mas que são muito necessários da gente falar e que são muito presentes no nosso dia a dia. Então, muito obrigada, meu agradecimento mais uma vez aqui no podcast Voz Afro, essa produção maravilhosa que faz esse projeto super bacana acontecer e que bom que a gente continua se fortalecendo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ludmilla da Silva Rastenreiter, sou contadora, sou especialista em finanças para micro e pequenas empresas, sou educadora financeira, empreendedora social e criadora da Empoderamento Contábil, que é o primeiro negócio de impacto social do país com foco nessas áreas que eu comentei: contabilidade, finanças, gestão empresarial para micronegócios periféricos liderados por mulheres. Normalmente eu falo, seja bem-vindo e tal, isso eu nem falei, você é tão de casa aqui, eu até esqueci de falar, seja bem-vindo, assim. Obrigada. Como eu falei na última vez, você falou, aquela frase no final aqui, no meio do podcast, quem convida, paga. Isso reverberou de um jeito, porque viralizou, a gente recebeu mensagem no Instagram, eu compartilhei no grupo de família e foi 1h30 de discussão. Mensagem atrás de mensagem. Nossa Deus, 1h30 de discussão. Sempre tem alguém que manda um áudio comentando. Até que não teve não, mas teve muita mensagem. No estúdio causou um burburinho na hora, mas e aí, não tem grana pra pagar como faz? Então, eu lembro que no final do primeiro episódio, eu deixei essa deixa redundante. Assim, eu lembro de ter, dado essa deixa. Aliás, se você não assistiu o primeiro episódio, assista tanto no canal do podcast Voz Afro, quanto no canal da Empoderamento Contábil no YouTube, tá imperdível. Mas eu lembro que a gente, acho que uma das últimas frases do primeiro episódio era essa pergunta, né? Se você tá afim de ver o mozão, o crush, tá sem dinheiro, quem convida paga, como é que você faz? No primeiro episódio a gente falou muito sobre a importância de se conversar sobre dinheiro e de principalmente se naturalizar a conversa sobre dinheiro, claro, mas perrengues financeiros que a maioria das pessoas vão passar, é certo isso. E quando você tá com saudade de alguém especial, eu acho que a sinceridade é fundamental. E existem várias formas, de você estar junto dessa pessoa que você quer tanto ver. Então acho que é importante você bater a real, dizer que dá pra fazer um passeio mais simples, tomar um sorvete. Geralmente passeios em lugares abertos custam o mínimo possível. Não dá pra passear num parque, ir à praia, sabe? Ou convidar pra um jantar, comer um fondue em casa. Se tiver frio, por exemplo. Mas o que não dá é pra você se endividar. E geralmente, quando se gasta demais pra encontrar alguém, seja um crush, um mozão e tal, é bem possível que você vai acabar ficando com raiva dessa pessoa depois, quando você tiver que pagar o boleto do cartão de crédito ou o cheque especial. Sendo que, na verdade, essa responsabilidade por ter gasto mais do que deveria, ela é sua, Então, eu acho que já é um bom caminho. O papo de hoje é se é possível viver bem ganhando pouco. Sim. Antes da gente responder essa pergunta... Pergunta complexa, polêmica sim. também. Qual é a definição de viver bem? Isso era exatamente por aí que eu iria começar. Eu acho que é interessante responder essa pergunta pensando ou convidando a gente mesmo para refletir quanto é ganhar pouco se a gente vive num país em que
é considerada classes C, D e E, né? E a expectativa para que essas pessoas que são consideradas classes C, D e E se tornem classes D e E, desculpa, se tornem classe C ou classe B seria a partir de 2030. A gente vai falar, eu trouxe aqui uma colinha para a gente falar um pouquinho sobre quanto exatamente seria essa renda para cada classe social. Mas para mim, Ludmila, acho que viver bem é tendo consciência de quanto eu ganho, de quanto eu gasto e utilizando da melhor maneira possível os meus recursos financeiros. Tem algo que me traz muito prazer, assim, eu acho que a empoderamento contábil foi um transbordar e um despertar para eu começar a colocar em prática de forma profissional mesmo, esse prazer que eu tenho, que é compartilhar o conhecimento que eu conquisto, que é compartilhar meus saberes. Então, se eu puder ir influenciando as pessoas à minha volta, seja da minha família, da minha comunidade, ou também através do meu trabalho, né, ganhando para isso, por que não? Gostamos de ser remunerados. Que é você ter ciência exatamente de quanto você ganha, de quanto você gasta, de que forma você poderia comprar, adquirir coisas gastando o mínimo possível ou não gastando absolutamente nada. E eu acho que seria interessante a gente começar por aí. E aí você falou de gastar o mínimo possível. Sim. A gente falou também no episódio passado, foi o, acho que o 77, foi o 77, Comigo, o de estreia na TV Isso, foi o 7h30. 7h30. Acho que sim. 7 ou 77. Enfim, 7 alguma coisa. E Tá tudo certo. você comentou lá e reforçou, né, que camisa de time não é roupa. Você também gosta, né, de assuntos polêmicos. Não, na verdade não. Na verdade eu quero dizer o seguinte. E a gente ouviu aqui no estúdio mesmo, assim, mas como assim não é roupa? Durante a gravação o pessoal já começou a se manifestar aqui. R$300 na camisa, como não é time, não é isso e tal. E aí, voltando a essa questão de uma camisa de R$200, por exemplo, a gente entra na questão do consumo. E a gente tem muito aquela coisa do que eu mereço. Sim. E assim, eu trabalho tanto, de segunda a sábado, olha, de segunda a domingo, e eu não posso tirar R$300 do meu orçamento para camisa de futebol, por exemplo, me dar esse mínimo, assim. A gente ouve muito isso nessa questão, aí entra uma outra questão que é o poder de compra nosso. Na verdade, poder de compra. Da comunidade preta. Exatamente. Como lidar com isso, assim? Eu acho que até uma certa frustração, na verdade, né? Porque eu trabalho tanto, eu não consigo fazer isso. Eu trabalho tanto, eu não consigo na camisa de futebol oficial. Eu não posso. Exatamente. Ou meu corpo não é bem recebido nesses locais, né? Eu gostaria de consumir. Exatamente. Hoje eu queria... a gente está no Rio de Janeiro, né? Eu queria, por exemplo, jantar hoje na Zona Sul do Rio. Só que eu não consigo ir lá porque é muito caro o meu orçamento. E aí vem a frustração, né? Você trabalha tanto, e não consegue fazer isso. Como lidar com isso? Eu acho que a gente pode... Eu acredito, na verdade, que seria interessante a gente aprofundar um pouquinho mais o que a gente começou a falar no primeiro episódio, sobre naturalizar conversas sobre dinheiro, sobre expectativas financeiras, que é muito o que você propõe na nossa pauta do Propom. E aí, se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais sobre classes sociais, classe social é um conceito da sociologia para traduzir, para explicar a divisão socioeconômica do mundo, na verdade, a divisão socioeconômica do mundo no sistema capitalista. E em sistemas capitalistas vai existir hierarquia, ou seja, uma classificação de valor por quanto você tem. Então, ou pelo que você faz, né, pelo que você representa. E essa hierarquia, nessa questão de valor por hierarquia, algumas pessoas ou grupos sociais vão ser classificados acima de outros, e aí a subordinação vai ser um dos registros, né, desse tipo de sistema. O Brasil faz parte de um sistema capitalista. Quando a gente fala sobre classes sociais, que até pouco tempo atrás, e talvez a gente ainda use esses termos, classe alta, classe média, pobre e tal, na economia é traduzido através das classes A, B, C, D e E.
questão é, como eu posso consumir como alguém que pertence à classe A se a minha renda é infinitamente menor? Eu recebo, por exemplo, um salário mínimo ou talvez eu até esteja ali abaixo da linha da pobreza, né? Eu entendo que esses sonhos financeiros, eles precisam, num primeiro momento, estar dentro do tipo de orçamento pessoal ou familiar que a gente tem. E que à medida que você vai se inteirando mais sobre finanças, sobre sonhos de consumo, sobre planejamento financeiro, você vai buscando através de metas financeiras que sejam reais. Eu usar uma palavra muito difícil, mas a gente não é disso. Que sejam reais para a população preta, para a população de periferia, para mulheres empreendedoras de periferia, que a gente sabe que são áreas que têm muita escassez de ferramentais, para que o seu empreendedorismo como principal fonte de renda continue acontecendo. Então, acho que seria interessante a gente trazer alguns exemplos, sabe? Por exemplo, você comentou sobre a camisa de time. Sim. Eu lembro que quando a gente falou isso, e a gente já começou ali a ouvir alguns comentários, e nas redes sociais pipocar também, a maioria das pessoas que reclamaram, ou que desabafaram, né? Vamos botar assim, Sim. que desabafaram sobre esse comentário, foram homens. Então, assim, na verdade, o que eu estava sugerindo é que houvesse um cuidado, uma preparação para esse primeiro encontro, porque o tema era esse, né? Sim, Mitos sim. financeiros nas relações amorosas. Que tivesse ali um preparo, uma produção para esse primeiro encontro, como geralmente as mulheres fazem. Lembrando que o episódio foi para todas as pessoas, independente de gênero, né? Foi para crushes, mozões, independentes de gênero. Mas a questão era essa. E aí, quando, por exemplo, uma pessoa que recebe R$ 1.500 em média, ou um salário mínimo, vamos colocar aí R$ 1.320, que é importante lembrar que ainda tem os abatimentos, então esse valor não é o valor líquido, recebe-se menos que isso. Compra uma camisa de uniforme de time de R$ 300, o impacto nessa remuneração mensal é muito grande. Então é bem provável que a roupa
Estamos de volta para o segundo bloco do Vozafro, aqui pela Jamila Hassenreiter. A gente fez uma pergunta no bloco anterior, né? Sim. Como equilibrar esses gastos para as pessoas que talvez não tenham consciência financeira, né? Aliás, consciência financeira, né? Acho que seria mais amplo. Como fazer para fazer esse equilíbrio de gastos? Acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre orçamento, pessoal, familiar. Receber o orçamento, na verdade, quer dizer o seguinte: você anote todos os seus gastos, o ideal é que essas saídas de dinheiro
Então, existem algumas opções. Eu acredito muito na economia colaborativa. Então, geralmente eu digo que antes de comprar alguma coisa ou jogar alguma coisa fora, existem algumas opções aí. Antes de você comprar, dá para trocar algo que você tem por algo novo ou semi-usado que está funcionando perfeitamente, sabe? Dá para vender algo que você tenha para juntar uma graninha e aumentar a sua reserva de emergência. Eu percebo que é um hábito muito nosso, assim, né? Falando no contexto nacional, é que geralmente a gente só reduz o nosso padrão de vida quando a gente está passando por algum problema financeiro, seja porque foi demitida ou porque a gente precisa começar o nosso próprio negócio, precisa ter ali uma reserva para funcionar como capital de giro durante esse período. E, na verdade, o que eu gostaria de instigar e sugerir é que a gente viva de uma forma mais simples, usando muito bem os recursos que a gente tem, sabe, um pouquinho abaixo do que a gente poderia viver para conseguir investir e até, de repente, para gastar um pouquinho mais com esses mimos que geralmente a gente, sabe, o mereço que você falou, que geralmente a gente associa a essas aquisições de eu mereço porque eu trabalho muito. Você acha que é realmente possível ser feliz? Eu acho que é interessante a gente pensar primeiro em quanto a gente tem e quanto a gente pode gastar. Isso eu acho que eu comentei. No segundo momento, entender se o que você ganha é a média salarial dos profissionais da mesma área que você, na sua área de atuação. Então, se, por exemplo, eu sou contadora, a minha remuneração mensal ela é equiparável aos outros profissionais da minha área de atuação. Essa remuneração é suficiente para eu viver? Eu quero ganhar mais, então eu vou buscar formas de especialização, eu vou me aperfeiçoar, eu vou trabalhar os finais de semana, eu vou empreender para complementação de renda. Eu acho que é importante a gente pensar sempre e se fazer essa pergunta: o que é viver bem para você? São perguntas que geralmente eu faço nas consultorias e que não são nas primeiras reuniões que as clientes do empoderamento contábil conseguem responder. Então, por exemplo, viver bem para mim hoje, como eu comentei, é usar da melhor maneira possível os recursos financeiros que eu tenho. É não morar de aluguel, é poder ter uma reserva de emergência caso alguma coisa dê errado, é poder apoiar a minha família com conhecimento, com sugestões: olha, pai, faz assim, mãe, faz dessa forma que vocês vão seguir um caminho melhor. E ter um conforto, né? Porque não entra muito na minha cabeça eu ter uma vida, por exemplo, usar um tênis de marca, ter um carro bacana, ir a lugares legais, mas quando eu chego na minha casa eu não tenho conforto, sabe? Eu quero estar numa casa confortável e eu também quero ir a lugares legais de vez em quando. Então, acho que é uma pergunta interessante de se fazer: o que é viver bem para você e quanto você ganha? Compare sempre com outros profissionais da sua área de atuação. Entenda se você quer mudar de área, se você pode se especializar e ganhar mais dentro da sua própria área. É muito comum mulheres negras terem uma certa dificuldade de se valorizarem em relação à sua remuneração, né? De aumento, ou entender que você pode ser melhor remunerada numa outra empresa, né? Numa outra atividade profissional. Isso está muito ligado com a nossa autoestima também. Por isso que eu falo que dinheiro é subjetivo, porque está ligado ao nosso autoconhecimento, está ligado aos hábitos que as pessoas à nossa volta têm, né? Nossa família, principalmente, nossos entes queridos. Mas também é racional, porque é importante a gente ter ali um cálculo junto para entender o que é probabilidade, risco de alguma coisa dar errado, e se der errado, usar o dinheiro a nosso favor. Você falou sobre o financiamento coletivo que você fez para trazer as pessoas fora do país. Sim. Eu não sei se você pode responder agora, porque você faz parte da sua consultoria. A ideia é que seja consultoria aqui, né? Até porque você oferece trabalho, então tem que ir da consultoria
Siga no Instagram. Quem quiser entrar em contato com o Empoderamento Contábil, a gente realiza tanto eventos de conscientização, capacitação e treinamento, quanto consultorias em contabilidade e finanças. Então, nesses 5 anos, foram mais de 5 pessoas impactadas com conhecimentos. 5.000 pessoas, desculpa, eu falei 5. Não, 5.000, gente. 5 tem aqui. Um pouquinho tem mais mais. do que aqui, Um pouquinho obrigada. mais do que assim. 5.000 pessoas impactadas com conhecimento, mais de 50 eventos realizados nessas áreas de conscientização, capacitação e treinamento, mais de 50 clientes atendidos diretamente. Então, a gente tem o nosso perfil no Instagram, onde você vai encontrar várias dicas sobre essas áreas que a gente atua, @Empoderamento Contábil. E a gente tem também nosso canal no YouTube, @Empoderamento Contábil, nosso site, empoderamentocontábil.com.br. E lá vocês acessam nossos e-mails, WhatsApp, a gente responde todas as perguntas. Mas você ia fazer uma pergunta, Sim, né? existe alguma outra forma de fazer, por exemplo, intercâmbio fora do país, que não seja financiamento coletivo, mas a pessoa não tem grana, não tem para pagar isso, não posso pagar, não tenho dinheiro, não fiz reserva, mas quero fazer esse intercâmbio. Só que eu também não quero fazer um financiamento coletivo. Tem alguma outra forma? Tem sim algumas outras formas. Tem algumas outras formas, a gente vai conversar sobre isso, mas eu tô rindo porque eu percebo que a maioria das pessoas que não querem fazer financiamento coletivo é porque tem medo do que os outros vão pensar claro. por ela fazer financiamento coletivo. A gente volta lá na... Então a gente está voltando, na verdade, na primeira etapa da nossa conversa, em que a gente comentou por que é tão importante que as pessoas pensem que você não é pobre. Sim. Se a maioria de nós, mais 50% da população, estão nas classes D e E, são consideradas, né, pessoas nas classes sociais D e E, enfim. Tem sim, tem algumas formas. Eu, na verdade, me candidatei para uma bolsa em educação executiva na Ohio University e fui aprovada com 100% da bolsa, mas alguns gastos a bolsa não cobria, né, não abraçava. E aí o financiamento coletivo foi voltado para esses gastos, como passagem aérea, alimentação à noite, enfim. Mesmo assim, eu também arquei, né, paguei alguns gastos com o meu próprio dinheiro. E eu lembro que na época já empreendia com empoderamento contábil, foi inclusive por conta do meu projeto. Fiquei entre as empreendedoras sociais classificadas para participar dessa educação executiva. Mas eu lembro que eu trabalhava durante o dia, fazia uma pós à noite e aí de madrugada eu pesquisava essas bolsas. Então tem a Fundação Estudar, por exemplo, é uma fundação que super confiável, que todos os dias, se você entrar no site, na plataforma, vai ter atualização de novas bolsas em todos os lugares do país, na verdade. Tem vínculo com vários países, então são brasileiros estudando em Portugal, mas também em países que a gente nem imagina que seja possível estudar inglês e outras línguas, outros idiomas. Tem algumas outras instituições, eu acho que é super válido procurar. Acho que a gente pode complementar também o conteúdo, né, indicando locais, mas eu acho que é importante lembrar que os pesquisadores do CNPq e da CAPES também estão fazendo financiamento coletivo para estudar fora do país, porque as bolsas que eles recebem de mestrado e doutorado não são suficientes para abraçar esses custos. Então, eu acho que a ideia é essa, é você se utilizar das ferramentas que existem, que você pode acessar para implementar seus estudos e para realizar seus sonhos financeiros. Maravilha. Vamos falar aqui agora então sobre coach financeiro. Vai pro próximo vídeo. Ok. Estamos de volta aqui no último bloco do Voz Afro com Ludmilla. E como eu falei no bloco anterior, vamos falar agora um pouquinho sobre os coaches financeiros. Não sou coach financeiro. E também. Não sou. E aí tem alguns coaches financeiros, como os primos da vida, que eu vi um vídeo essa semana dele falando que é possível você ter um gasto mensal de compras de supermercado e para sua casa de R$300 por mês. E muitas
36% de moradia e alimentação 17%. Então acaba com mais de boa. Para cada família vai ser diferente, cada pessoa é diferente e tal. Primeiro, o que você acha dessa tal uma falsa ilusão que essas pessoas veem? E outra coisa, realmente é possível ter R$300 por mês no supermercado? A gente não tem número. Acho que os
financeira da LUD, mas é a saúde física da LUD, é a saúde financeira também é a saúde emocional, né? Então, uma pessoa que ganha pouco, ela provavelmente vai ter uma alimentação ruim se ela não buscar por formas de melhorar a alimentação dela dentro do contexto que ela vive. Por exemplo, hoje é possível acessar nutricionistas, né, profissionais de saúde voltados
ser uma consultoria. É, São dicas mais superficiais. sim, são dicas mais superficiais, são conversas, né? Como eu acredito que você tem com os outros convidados do podcast Voz Afro também. Mas outras convidadas, tem muita convidada mulher também, né? Super bacana saber disso, porque fortalece o empreendedorismo feminino. Durante a pandemia, a maior parte dos negócios que fecharam as portas, que deixaram de existir, foram negócios liderados por mulheres. Então, quando a gente tem essa oportunidade de vir aqui, de falar sobre o nosso trabalho, de fortalecer pessoas que estão do outro lado, fortalecer com conhecimento, eu acho super importante. E a questão também da inspiração, né? Eu acho que é fundamental. Eu sou cria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, fruto de escola pública municipal estadual da cidade, do ProUni também, inclusive. Então, sou muito curiosa sobre o comportamento do povo preto, feminino, periférico, da maneira como a gente consome. Então, através do empoderamento contábil, eu tenho conseguido colocar em prática os meus saberes e os estudos que eu venho realizando. Passou rapidinho. Passou rápido. Mas respondendo a pergunta inicial do episódio, é possível viver bem ganhando pouco? Sim, eu acredito que sim. Mas isso não quer dizer que você precise ganhar pouco durante muito tempo. Então, assim, se hoje você ganha menos do que você deveria ou gostaria, bora planejar para ganhar mais aí. Ainda assim é possível viver bem ganhando pouco, comprando camisa de futebol? Ai, meu Deus. Mas você quer assuntos polêmicos, né? Então, gente, eu não entendo muito de futebol. Na verdade, eu entendo bem de futebol. Mas eu jamais compraria uma camisa de time a R$ 300. Se eu posso, de repente, comprar uma que tem meu nome. Olha que legal. Que é menos de 100, sabe? Óbvio que o material vai ser diferente. Mas, assim, só de vestir a camisa do meu time, acho que eu já vou ficar bem animada. Acho que tem outras experiências que são muito mais interessantes, né? Sim, Tipo, você ir com frequência no estádio e tal. Também não tá barato. Não tá, mas quando você é cliente de algumas operadoras de telefonia, você acumula pontos e troca por ingressos. Fica a dica aí. Então, o clube de fidelidade Fica a dica. tem efeito, tem seus efeitos, tem seu valor. Estamos chegando ao final. Uma mensagem para quem não está conseguindo poupar, bem, assim, como te contatar, né? Para você dar consultoria financeira aqui. Sim. Como eu comentei, a gente está nas redes sociais, @empoderamento contábil, tanto no Instagram quanto no YouTube e no LinkedIn também. A gente tem o nosso site, empoderamentocontábil.com.br. É isso. Muito obrigado mais Obrigada a uma vez. vocês. Adoro estar aqui. Nossa, a gente espera que receber aqui também. E para vocês que acompanharam até aqui, nosso muito obrigado. Até a próxima semana.